Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vou compartilhar com vocês mais uma das minhas experiências com Deus Altíssimo. Vocês têm notado que em nenhuma dos meus compartilhamentos eu tenho citado o nome de pessoas. Isto porque em nenhuma delas eu pedi autorização para as pessoas e, portanto, como não tenho autorização, também não devo citar nomes. Mas deixo claro que as pessoas que em alguma desses meus compartilhamentos saberem que são elas as pessoas citadas nessa passagem, elas estão liberadas para a qualquer momento, se for do interesse delas, falar alguma coisa, compartilhar ou mesmo confirmar aquilo que eu estou falando em cada uma das passagens por mim compartilhadas. Hoje eu vou falar de uma experiência com Deus que eu tive nos primeiros anos em que eu me converti para Cristo Jesus. Em uma das noites que eu estava orando pela madrugada, eu fui incumbido de orar por uma pessoa, uma criança. Antes de orar por essa criança, eu devo dizer que eu não conhecia essa criança. Eu sabia da sua existência, porque um irmão meu, irmão de sangue, conhecia os pais dessa criança, conheceu essa criança perfeitamente saudável e conheceu ela também após a doença que ela sofreu. Mas, como eu disse, eu estava em oração pela madrugada e Deus me incumbiu de ir orar por essa criança. Mas essa incumbência, ele mandou que eu pegasse duas pessoas que me acompanhassem nessa viagem. Era uma viagem longa, que tinha mais de 750 quilômetros da minha cidade até a cidade onde morava essa criança. Ou seja, de Cascavel, no Paraná, até Catanduvas, no estado de São Paulo. Mas eu não sabia nada a respeito dessa criança, não sabia endereço, não sabia nada. A única coisa que eu sabia é que ela existia e que meu irmão sabia onde elas moravam. E Deus mandou ainda que eu fizesse jejum por 7 dias. Que no 7º dia desse jejum a gente se deslocasse para Catanduvas e fosse orar por essa criança. Saímos no 7º dia de Cascavel, passamos por Maringá, na casa do meu irmão, e perguntamos para ele se ele sabia o endereço, se ele tinha o endereço para nos dar dessa criança. O endereço correto, nome de rua, ele não sabia, mas ele nos falou que a cidade era Catanduvas e que esse casal morava próximo a uma entrada da cidade.
fomos com essa informação, sabíamos da situação e nos colocamos à estrada. Chegamos em Catanduva e existem várias entradas para a cidade. Mas a primeira entrada que nós deparamos, eu parei o carro e olhei que a cerca de 100, 200 metros tinha um posto de gasolina. Eu falei para os meus acompanhantes, olha, vamos pedir no posto se alguém sabe alguma coisa a respeito. E fizemos isso. Chegamos no posto, falei com o frentista e perguntei se ele sabia onde morava o pai da criança, aquela família que existia, e contei os dados da doença dessa criança. O frentista falou, olha, pelas informações é difícil saber, mas eu sei que aqui perto tem uma criança que é doente, que é mais ou menos nisso que você está me falando. E ele apontou cerca de uns 100 metros, uma casa, uma grade verde na frente. E pergunta lá, pode ser lá. Então nós fomos, chegamos na frente da casa, paramos o carro, descemos, batemos palma e uma senhora veio nos atender. Aí falamos para ela que nós éramos de Cascavel, do Paraná, e que nós tínhamos vindo ali porque Deus nos tinha mandado orar por uma criança, e expliquei a situação dessa criança. Essa senhora corria lágrimas nos seus olhos e ela falou, entrem, vou ligar para o meu marido porque a criança é meu filho. Entramos, aguardamos alguns minutos e chegou o Senhor, pai da criança. Oramos pela criança, oramos pelo casal, oramos pela casa e, cumprida a nossa missão, nos despedimos do casal, mas eles nos ofereceram café, ofereceram alguma coisa a mais, mas nós prontamente recusamos, porque naquele dia nós ainda estávamos em jejum e precisávamos retornar para a nossa cidade. Nós, como seres humanos, com toda certeza nós esperávamos que essa criança fosse curada. Todos os 3 que foram lá eram recém-convertidos. E todos nós esperávamos que, ao chegar, orávamos, aquela criança ia levantar e andar e Deus ia operar, fazer a obra. Mas as coisas não são bem assim. Em tudo existe um propósito de Deus. Todas as coisas existe um propósito de Deus. Essa criança, ela ficou doente por um propósito de Deus. Deus sabe todas as coisas. E com essa doença,
dessa criança, não só os pais se converteram e hoje são pastores, como também mais de 120 pessoas se converteram a Cristo Jesus por causa dessa doença. Muitos se converteram. Muitos foram resgatados para Cristo. E nós, eu em particular, me tornei amigo dessas pessoas. Logo em seguida, meu irmão também mudou para aquela cidade. E toda vez que eu ia lá, cada ano, a gente se encontrava, a gente falava de Deus, compartilhava das coisas, e aquela criança continuava doente e continuava ganhando almas para Cristo Jesus. Nos tornamos muitos amigos. Amigos de compartilhar na igreja o púlpito, pois na igreja que esse pastor pastoreava, algumas vezes eu tive o privilégio, pela graça de Deus, de levar a palavra. Então essa é a experiência que eu tive com Deus a respeito dessa criança. Num outro momento, eu vou falar alguma coisa a respeito dessa criança, mas isso fica para uma próxima vez. Amém.